Olá, muito boa tarde, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, a você produtor rural que chega aqui neste momento. O destaque agora é para o mercado do petróleo, porque na semana passada, a gente acompanhou muito atentamente isso, porque o petróleo, aí de certa forma baliza todas as movimentações de várias commodities, inclusive as commodities agrícolas. Então, na semana passada, o petróleo WTI e o Brent testaram em máximas históricas, os futuros do óleo. Então, a gente quer entender melhor esse cenário, saber aí as expectativas. Hoje, por exemplo, um dia que tanto o Brent quanto o petróleo externamente tem uma variação negativa, mas ainda assim uma variação não tão expressiva. Então, para a gente entender todo esse cenário, saber sobre as altas da última semana e também saber sobre o cenário de hoje, as divulgações dessa semana, o que deve acompanhar aí todo esse mercado, a gente conversa ao vivo então com Flávio Walter Inácio Inocêncio, professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Flávio, fale um pouco aqui aos nossos internautas em relação ao mercado do petróleo na última semana, A gente teve aí a última sessão com máximas históricas sendo testadas tanto para o Brent quanto para o WTI. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que o mercado acompanhou aí nessa última sessão. Seria a questão da demanda que estava movimentando esses preços? O que aconteceu? Sim, essencialmente o que tivemos foi uma recuperação do preço do petróleo, que já recuperou quase 40% desde o início do ano. Essencialmente está relacionada com o aumento da demanda, essencialmente pela demanda por gasolina e por jet fuel. O jet fuel é utilizado nas aeronaves, nos aviões, e o que houve um subestimar de muitos analistas e muitos investidores da retoma dessa demanda. De recordar só que o ano passado a demanda caiu 10%, portanto foi uma demanda que caiu muito, muito rapidamente, e muita gente avançou a ideia de que seria um corte da demanda estrutural. E não é isso que os eventos da semana passada mostram. E o Brent atingiu máximos históricos de $70 o barril, assim como o WTI nos Estados Unidos, WTI nos Estados Unidos. Sim. Hoje a gente tem um movimento mais técnico, Uma oscilação não tão expressiva, mas a gente tem um movimento de queda, tanto para o WTI quanto para o Brent. Como a gente deve encarar esse momento, Flávio? Devemos encarar não como uma quebra estrutural, portanto, à medida que o verão se for aproximando e começar a haver, portanto, mais relaxamento, vai haver mais viagens, principalmente em termos de procura de jet fuel. Isso vai estimular o aumento do preço. Resta só uma incógnita, resta saber se os cortes que a OPEP manteve, creio que a última decisão foi em abril, vão se manter até julho. Portanto, depois de julho nós podemos ter uma correção aí do preço, tanto para baixar ou para subir. Mas à medida que o verão se for aproximando, principalmente no hemisfério norte, creio que a tendência pode ser uma tendência para que o preço suba, uma vez que vai haver mais viagens, mais deslocações, e muitos países já estão a atingir a imunidade de grupo, como os Estados Unidos, o Reino Unido. O mercado asiático é um bocado diferente. E alguns analistas, como a Bloomberg, veio avançar a tese de que essa correção de hoje estava relacionada com um aumento não tão grande da demanda na China. A China, neste momento, é o maior consumidor de petróleo a nível global. Certo. Ô Flávio, você mencionou então essa questão aí da demanda, relacionada então ao cenário que a gente teve, Hoje a gente tem aí então uma correção dos preços, mas você não acredita então, pelo que eu entendi, numa mudança de patamar, de cenário do que a gente olha amplamente para o mercado do petróleo. E queria então que você falasse um pouco sobre esse cenário da demanda que deve então aí seguir, bastante influenciando, os futuros
petróleo ainda assim. Você está em Lisboa, né, na Europa, queria que você traçasse para a gente como é que está o cenário por aí em relação à demanda, se há circulação maior de pessoas, a vacinação, como é que está a nível europeu, também em relação aos Estados Unidos, como você mencionou, e a China, claro, né? O que a gente tem de informação aí para atualizar os nossos internautas? Aqui na Europa temos duas realidades. Portanto, nós temos uma realidade que é a União Europeia, como um todo. A vacinação anda à volta dos 20% da população. O Reino Unido, que é o país que eu conheço melhor na Europa, além de Portugal, obviamente, que eu estudei lá e trabalho também com o Reino Unido, estão muito mais avançados. As taxas de vacinação aproximam-se à volta dos 60%, o que significa que já começa a haver uma retoma. Mas o Reino Unido é um país onde as pessoas não viajam muito internamente, assim, e tipicamente, quando surge o verão, há muitas viagens intra-europeias. Isso é, os britânicos viajam muito, principalmente para Portugal, Espanha, França, em viagem, e já começamos a ver essa retoma. Em países como a Alemanha, a retoma não tem sido assim tão grande, mas dentro da União Europeia, à medida que a taxa de vacinação for aumentando, estima-se que até agosto, creio que 70% dos europeus, pelo menos a Europa Ocidental, a União Europeia, vão estar vacinados, nós podemos ter uma retoma muito grande da procura por petróleo. Portanto, mas no Reino Unido temos uma diferença cá entre o Reino Unido e a União Europeia, porque o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, e agora eles adotaram uma estratégia de vacinação diferente. Por que isso é importante? Que isso vai determinar as viagens intra-europeias e a procura por crudo, principalmente o jet fuel e também gasolina, em boa parte. Os Estados Unidos, portanto, existe é o país ocidental onde existe a maior procura e, obviamente, que preços altos de petróleo não são necessariamente positivos para o consumidor americano, embora sejam positivos para a indústria de xisto americana. E nos Estados Unidos nós já temos também boa parte da população vacinada. Creio que as taxas aproximam-se de 50%, o que significa que isso vai ter um impacto muito grande na procura. A Ásia teve uma vantagem enorme, eles adotaram outro tipo de medidas não relacionadas apenas com a vacinação, e o caso da China é paradigmático. Os mercados reagiram negativamente porque esperavam um maior consumo da China. Isso é que fez com que os preços derrapassem ligeiramente hoje. Mas a minha previsão é, à medida que o verão for entrando e houver uma retoma da circulação, principalmente uma circulação aérea, creio que poderemos ter preços mais elevados de petróleo e por uma razão simples. Houve um desinvestimento muito grande em termos de despesas ou de capital em projetos petrolíferos em todo o globo nos últimos 6 anos. E isso agudizou-se no último ano, que obviamente que houve uma quebra da demanda global de 10%, mas neste momento nós olhamos para a demanda global andava à volta antes do Covid, à volta dos 100 milhões de barris de petróleo por dia, que eram consumidos diariamente. Isto baixou para cerca de 90 milhões o ano passado, e neste momento estamos já a 95 milhões de barris. Então, estamos já a mais de metade da procura ou do consumo diário antes do Covid. O que significa que não vai demorar muito tempo até atingirmos o ponto de equilíbrio com 2019, com dezembro de 2019, que é a referência que acho que deveríamos ter. Então, eu prevejo preços mais elevados, com um caveat, há uma exceção, isto é, a OPEP vai decidir em julho se vai manter ou não os cortes, ou se vai permitir que os seus membros, a OPEP, mais a Rússia, mais o Azerbaijão, os meus produtores de petróleo, que têm um acordo histórico que vem em 2016 e 2018, resta saber se esses países vão permitir que da sua produção aumente. Isso tudo vai depender da procura, que eu prevejo que vai atingir um ponto de equilíbrio no verão deste ano. Lá para agosto, setembro, nós teremos já uma procura muito próxima do consumo de dezembro de 2019, que andava à volta dos 100 milhões de barris por dia. Isso significa preços mais altos. E por uma razão simples, porque não se investiu tanto em
em projetos novos e petrolíferos. Embora haja países como a Arábia Saudita que têm uma capacidade extra de colocar novo crudo no mercado, a verdade é não é assim tão grande conforme parece, e esses países querem também ter preços relativamente altos para pagar os seus orçamentos de Estado. Então, eu não sei se vamos voltar a ter preços baixos como tivemos o ano passado, e até preços negativos que houve no WTI. Portanto, por razões que creio que já explicamos aqui no programa. E na minha última intervenção, eu disse que o preço do petróleo provavelmente iria atingir $80 o barril. E eu acho que isto vai ser muito provável este ano. Tudo vai depender da decisão de julho da OPEP e de saber se os programas de vacinação vão permitir, portanto, viagens quase normais. E creio que isso vai acontecer. Isso já começa a ocorrer um bocado aqui na Europa. Uhum. Eu iria perguntar justamente isso, né, Flávio? A gente conversou, né? Você esteve presente aqui no Notícias Agrícolas dando essa sua percepção. A gente teve, então, essa novidade do mercado acompanhando a questão da demanda. Você mencionou, então, também essa decisão da OPEP dos aliados a partir de julho, né? Quando deve então, ter uma maior produção aí por parte desses países. São pontos que a gente deve se atentar. Mas ainda assim, então, você acredita que o patamar de cerca de $80 o barril deve ser mantido? Sim, eu creio que até final do ano é muito, muito provável, porque houve um desinvestimento muito grande. E depois há um problema básico que está relacionado com as políticas públicas que os países ocidentais querem adotar para acelerar a transição energética. O que significa que esses países antecipavam um colapso da demanda. E creio que isso foi feito de forma, creio que prematura. A demanda por hidrocarbonetos, isto é petróleo e gás, aqui excluímos o carvão. O carvão, creio que tem os seus dias contados, porque é mais caro, é mais poluente. Mas quanto ao petróleo e gás, creio que esta demanda vai se manter bastante forte, principalmente o gás natural. Mas olhando para o preço do petróleo, creio que muitos analistas acho que subestimaram esta força da demanda, esta recuperação da demanda este ano. Muitos analistas esperavam que o colapso da demanda fosse se manter até a primeira metade deste ano. E a verdade, o que temos assistido é um aumento da demanda. Obviamente que temos que olhar para outra equação, de saber se esses países, a OPEP mais os aliados, vão aumentar a sua produção. Eu acho pouco provável, e se aumentarem, vai ser olhando para os fundamentais. Aliás, a OPEP tem uma publicação que chama-se Monthly MOMR, basicamente uma publicação mensal, onde analisam os fundamentais da procura por petróleo e gás e prevêem uma recuperação da demanda. A Agência de Energia Internacional, que pertence ao OCDE, portanto, que tipicamente representa os países consumidores, tem uma visão mais negativa da demanda. E a verdade é que a OPEP tinha razão, houve uma recuperação da demanda e vai haver até final do ano. Porque os planos, pelo menos nos países que mais consomem petróleo, que são os países mais desenvolvidos, houve uma recuperação mais rápida da demanda por causa dos planos de vacinação e por causa da própria atividade econômica. E principalmente as viagens aéreas. Creio que isso vai estimular. Algumas restrições, vou dar um exemplo aqui aos nossos ouvintes, só para eles perceberem. Em Portugal houve um debate muito sério, porque Portugal depende muito do turismo, creio que 10 a 20% do produto interno bruto português, o PIB, a riqueza, é turismo, e houve um debate de saber porque é que países como o Reino Unido colocaram restrições a ingleses que vão a Portugal de férias. E essas restrições ainda mantêm-se. Portugal, creio que está na lista amarela, o que significa que um turista inglês que venha para Portugal tem, quando voltar para o Reino Unido, tem que ficar em confinamento em casa, e isso vai fazer com que muitos ingleses não queiram viajar para Portugal ou Espanha.
Mas agora, olhando para o caso português, há ainda algumas restrições dentro do espaço europeu. Eu prevejo que até agosto estas restrições vão ser menos. Isto vai, de certeza, aumentar portanto, a demanda por produtos aéreos. E nos Estados Unidos nós temos uma recuperação ainda mais rápida, porque os americanos já tiveram uma resposta muito maior quanto à vacinação. Então, a questão é de saber como é que os mercados asiáticos vão se comportar, essencialmente a países como a China, que é o maior consumidor, mas também países como a Índia. A Índia agora, do aumento de petróleo e gás, a demanda tem aumentado pelo tamanho e pela dimensão, embora a Índia esteja numa posição muito complicada agora, a verdade é, eu prevejo que até agosto, setembro, nós tenhamos uma recuperação mais forte da demanda. Eu estou só à espera desta decisão de julho da OPEP de saber se vão manter. Eles se mantiverem a cota, portanto, os preços creio que podem aumentar um bocadinho mais. Mas se aumentarem um bocadinho a produção, isso pode ter um efeito de temperança, de moderar os preços. Portanto, mas até agosto creio que teremos um aumento forte da demanda global. Creio que outros países, como outras regiões, como a América Latina, a África, serão um bocado diferente. Mas as regiões que mais consomem são a Ásia, da Europa do Ocidental, a Europa como um todo, e a América do Norte. Aí creio que vamos rapidamente ter uma recuperação. Perfeito. E Flávio, a gente consegue inclusive já olhar então diante desse cenário, né, que você falou em relação à segunda metade do ano, para o final do ano, e a gente já consegue olhar diante dessas informações que a gente já tem para 2022, alguma informação? Eu costumo dizer que às vezes fazer previsões é futurologia. Eu olho sempre para os fundamentais. E os fundamentais dizem-me que houve um subestimar do aumento da demanda, por várias razões. As pessoas acho que subestimaram, acho que o impacto que a Covid tem, que teve ainda, que vai continuar a ter um impacto muito grande. Mas a verdade é, quando se subestima, o que é que acontece? A demanda aumenta e isso tem um choque muito grande nos preços. Isso faz com que os preços aumentem rapidamente. E muitos países ocidentais não têm muitas reservas estratégicas. Isto é, de acordo, os países membros da Agência de Energia Internacional precisam ter, creio que, 3 a 6 meses de reservas estratégicas ou de petróleo ou de crude. E muitos não têm essas reservas. E acho que foi isso que, em parte, também aconteceu. Houve um subestimar, acho que subestimaram realmente o papel que o petróleo ainda tem nos mercados globais, principalmente na área dos transportes, e que este processo de transição energética, isto vai demorar algum tempo, isto não vai ser algo imediato, principalmente no transporte aéreo. Pensem no transporte aéreo, ou mesmo no transporte de veículos. Boa parte da demanda por produtos derivados do petróleo vem da gasolina e vem do diesel. E a verdade é que isto não se faz uma substituição para veículos elétricos de um dia para o outro. E creio que aqui é que houve um erro em nome de estratégico. Muitos países pensaram que aquilo que aconteceu em 2020 fosse traduzir em 2021. E não é isso que está a acontecer. Portanto, à medida que há uma recuperação económica, aumenta. Então, eu acho que nós podemos ter mesmo preços a $80 o barril. Tudo vai depender se a OPEP decide ou não abrir as torneiras. Isto é, decide que os seus países, mais os aliados, inclusive a Rússia, Azerbaijão e outros países, aumentarem um bocadinho mais a produção. Eu deduzo que isto não vai ser de um aumento tão grande por uma razão simples. Estes países também precisam de preços altos do petróleo. Estes países não têm suas economias muito baseadas em preços altos. Preços muito altos não são muito positivos, mesmo para os países produtores, porque isso mata a demanda, mas preços muito baixos também não são muito bons, porque esses países dependem muito dos seus orçamentos gerais do Estado de petróleo. E resta a equação só que me deixa um bocado em dúvida é a Ásia. Saber como é que países como a China e outros países como a Indonésia, o Vietnã, cujo aumento do consumo também tem vindo a aumentar, e mesmo a Índia, como é que isto vai se comportar? Porque, por exemplo, países como o Vietnã, a China,
têm a pandemia mais ou menos controlada, mas países como a Índia não. Como vocês sabem, mas os nossos ouvintes, houve um aumento muito grande da pandemia na Índia nos últimos 2 meses, mês e meio, essencialmente, e isso teve um efeito muito negativo também na procura por petróleo e gás natural. Sim. Portanto, a Ásia é que me deixa um bocado indeciso saber quanto à demanda. E não é acaso que se os nossos ouvintes lerem as análises técnicas de bancos de investimento, de empresas de consultoria ligadas ao setor petrolífero, como a Wood Mackenzie, a DHS Market, ou agências noticiosas como a Bloomberg, a Reuters, que trabalham com notícias econômicas, todas foram no sentido que esta ligeira correção que houve hoje deve-se à China, essencialmente. Eles esperavam que de um aumento muito maior da demanda na China. E a China, como sabemos, é um país que boa parte do aumento da demanda depende de decisões do Estado Central. Isto é, o Estado Central, se detectar um surto aí de Covid, pode decidir a parar ou isolar uma cidade inteira. Portanto, isto na Europa é um bocado mais difícil, por razões legais e sociais. Então, a China e a Ásia têm algumas dúvidas de saber como é que isto vai de acontecer. Agora, aquilo que eu digo aos meus amigos e colegas que trabalham neste setor é: nunca subestimem a procura por petróleo, que isto não substitui no curto prazo. E quando a economia está mais saudável, portanto, a tendência é haver um aumento por crude, e a demanda não é tão elástica conforme as análises catastrofistas ou apocalípticas diziam em dezembro. Em dezembro, o que é que nós falamos aqui? Que muita gente que pintava um cenário apocalíptico, e não foi isso que aconteceu. Estamos já a mais de metade da recuperação comparativamente a 2020. Isto é a recuperação da demanda. Mais ou menos estamos com uma diferença só de 5 milhões de barris. E isto facilmente pode ser suprido, basta haver um relaxamento da circulação. Eu dei o exemplo daqui da Europa. Basta países como o Reino Unido, a Alemanha, a França relaxarem o turismo e há um boom logo na demanda, pelo menos o jet fuel e mesmo de gasolina e gasóleo. Certo. Certo. Flávio, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas análises aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? Muito obrigado, um prazer. Prazer é nosso. Bom, então conversamos aí com o Flávio Walter Inácio Inocêncio, professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa. A gente falou um pouco em relação à disparada nos preços do petróleo no final da semana passada, né, com máximas históricas sendo testadas tanto para o WTI quanto para o Brent. E a gente conversando em relação a esse cenário, né, o Flávio nos falou então que o mercado acompanhava muito atentamente a questão da demanda. Hoje a gente tem uma queda mais técnica, né, tendo aí, né, assimilação em relação às informações que repercutiram aí nos últimos dias. No entanto, para o Flávio, os preços do petróleo ainda assim devem seguir na perspectiva da última entrevista que ele deu para a gente, devem seguir aí ao redor de $80 o barril até final do ano, podem testar esse patamar aí até o final do ano. E claro, né, acompanhando muito atentamente ainda essa questão da demanda. E segundo o Flávio, né, o mercado, de certa forma, subestimou a questão da retomada da demanda, né, porque a gente teve aí, né, a chamada segunda onda da pandemia, né, e o mercado se preocupou bastante com isso. No entanto, a vacinação tem ocorrido, já tem países, como o Flávio nos falou, né, já tem países com uma imunização bastante avançada e, claro, diante desse cenário, a circulação de pessoas, as viagens começam, claro, a avançar mais fortemente. A demanda por petróleo, nesse sentido, acaba, claro, tendo uma aceleração muito relevante. O Flávio também nos falou que, apesar desse cenário, a reunião da OPEP, né, a decisão da OPEP, na verdade, a partir de julho, de aumento ou não da produção, né, de petróleo pela OPEP, os países membros da OPEP e os aliados, essa decisão ainda deve ser muito monitorada pelo mercado, porque isso deve o influenciar, então, aí nas oscilações de preço no mercado do petróleo. Então, são pontos aí de atenção
para os investidores e para o mercado do petróleo, que, claro, influencia, né, todas as commodities, inclusive as commodities agrícolas. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? É só procurar pelos nossos perfis por lá. Eu te lembro também para nos acompanhar através do YouTube, né? Você acessando lá o nosso perfil, você consegue habilitar o sininho e receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E, claro, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os entrevistados, para a gente ter essa interação bastante importante. E também você consegue nos acompanhar através da home do Notícias Agrícolas. Bom, fica por aí porque daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja e você pode seguir conosco aqui para se manter muito bem informado.